Fala galera do canal, beleza? Depois de ter completado o desafio de sair de um powerlifter e passar para ser um triatleta que continua fazendo powerlifting, hoje eu vou passar para vocês como eu montei e como eu estou montando os meus treinos, a divisão dos meus treinos para conseguir conciliar powerlifting e triatlon. Então, quando a gente pensa em divisão de treinamento, isso não quer dizer a periodização inteira. É claro, eu vou colocar aqui só a forma com que eu estou dividindo, a forma com que eu achei mais coerente para poder manter os dois esportes ao mesmo tempo, até porque são duas coisas opostas. Um é um esporte de endurance e outro é um esporte de força. Então a gente está trabalhando sistemas energéticos diferentes, são técnicas diferentes e uma coisa meio que não ajuda a outra, né? Às vezes até atrapalha. Então tem que ter um cuidado a mais, porque é um volume de treino grande. Então vamos lá para a divisão dos treinos. Essa aqui é a divisão, como vocês podem ver, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nessa primeira linha são os treinos de powerlifting. Nessa segunda linha são os treinos de triatlon aqui, ó. Tá vendo? Bom, eu acredito que o básico, que o simples, funciona muito bem. Então, como vocês podem ver, não tem segredo. Em um outro vídeo a gente entra em detalhes de como são os treinos aqui que eu coloquei, agachamento, supino, ou aqui o pedal e tudo mais. Mas quanto à divisão, vamos lá. Segunda-feira eu treino agachamento e supino em um período, no outro período eu faço natação, 1.800 metros a 2.000 metros. Aqui no agachamento e no supino, a tendência é que dentro da minha periodização esse dia seja o mais pesado. Por quê? Porque em sábado e domingo eu não treino nada de levantamento de peso. Então, a tendência é que eu esteja com os estoques de glicogênio mais cheios, que eu esteja com as minhas articulações um pouco melhores para poder fazer força. Muito embora eu faça natação no sábado e faça corrida ou transição no domingo. Mas eu procuro carregar bastante de carboidrato no sábado e no domingo para ter uma boa condição de treinar na segunda-feira. Bom, faço esses dois períodos de treinamento e terça-feira, supino e acessórios. Então, como vocês podem ver, não tem nada de inferiores aqui. E no segundo período tem um pedal de 2 horas e 20 minutos. Esse pedal normalmente eu faço no rolo, porque como a rotina está meio apertada, eu não consigo colocar a bike na rua direto. Então eu faço treino no Zwift, inclusive tem até um vídeo no canal demonstrando como que está sendo esse treino de pedal. Basicamente, galera, treino de supino aqui, vocês vão ver que tem 4 supinos na semana, certo? Nem sempre eu faço supino normal, eu faço variações. Então aqui eu faço supino competitivo, aqui eu faço supino floor press, aqui eu faço pin press e aqui eu faço board press. Então eu sempre vou variando de acordo com a minha maior dificuldade, eu vou fazendo a variação que me ajuda mais. E acessórios são as coisas que vão ajudar no supino, ou seja, elevação lateral, crucifixo, supino inclinado, desenvolvimento, muito tríceps, que é importantíssimo para supino, e sempre um movimento de costas. Esses dias eu jogo mais volume no superior. Por quê? Eu não vou nadar, então, ó, tá vendo? Aqui no pedal eu só vou movimentar minhas pernas. Então eu não vou ter o desgaste articular dos meus membros superiores 2 vezes, entendeu? Aqui tem supino e tem natação, sim, mas aqui o supino vai ser numa intensidade maior, porém num volume mais baixo. Que isso quer dizer, eu vou fazer menos repetições com mais carga, isso tem um desgaste articular menor. Aqui a gente vai para quarta-feira, o dia em que eu vou precisar usar mais a minha força, que eu vou usar mais os meus estoques de glicogênio aqui e vai ter um estresse central maior. Então aqui no dia do levantamento terra, eu vou fazer muita força e nos acessórios eu vou focar em dorsais, eu vou tentar dar aqui, ó, eu não vou fazer nada que seja da parte de empurrada do supino, peito, ombro e tríceps, vou deixar descansar. E no outro período eu tenho uma corrida, essa corrida é de 7 a 10 quilômetros. Muito provavelmente eu vou estar fazendo um fartlek ou alguma coisa intervalada que eu imprimo um pouco mais de intensidade nessa corrida, tá? Mas dependendo da fase da periodização que eu tiver, eu vou estar fazendo um trabalho aeróbico aí até 155, 160 batimentos por minuto, que vocês vão poder conferir depois o vídeo sobre base aeróbica que eu vou fazer. Bom, quinta-feira já acumulei um estresse um pouco elevado nos meus membros inferiores e eu não vou fazer nada da parte do triatlon, mas eu vou agachar, fazer uma variação de agachamento, porque aqui eu já fiz o agachamento competitivo normal, aqui eu vou fazer uma variação, pode ser agachamento frontal, agachamento barra alta ou alguma outra variação, agachamento com pausa, uma variação de supino e eu não vou fazer nada de triatlon, porque
aqui eu preciso me recuperar um pouco. Por mais que eu esteja treinando, eu já estou um pouco desgastado. E também tem outros estresses da semana também, como trabalho, estudos e tudo mais. Então eu tiro para descansar um pouco mais, para poder dormir um pouco melhor, para poder comer um pouco melhor. Porque sexta-feira eu tenho supino e acessórios de novo. Aqui tem uma variação de supino e aqui eu capricho nos acessórios. Procuro jogar muito volume nos meus membros superiores. Deltoides, tríceps, peito, costas. Aqui eu faço um pouco mais de volume de trabalho acessório do que nos outros dias. Por quê? Primeiro porque sexta-feira eu não vou nadar, então o desgaste articular na parte do triatlon vai ser no pedal, e nesse pedal vai ser o dia que eu vou tentar pôr a bike na rua. Se não der, eu faço um pedal um pouco mais intenso no rolo. E aqui no sábado e domingo, como vocês podem ver, eu não faço nada de levantamento de peso. Eu vou deixar o meu sistema se recuperar desse estresse que eu coloquei para eu iniciar um novo microciclo na próxima segunda-feira. Mas eu vou fazer natação de 1.800 a 2.000 metros. Aqui eu não coloco muita variação, eu faço um treino bem rodado com a frequência cardíaca mais baixa. E domingo é o dia mais pesado de treino de triatlon que eu faço, porque eu tenho mais tempo, dá para acordar cedo, dá para fazer um treino aí de 2 ou 3 horas. Normalmente, quando eu não tô perto de nenhuma prova, eu faço uma corrida longa de 10 a 16 quilômetros e eu vou oscilando isso, ou faço um treino de transição, que eu rodo aí 1h30 ou 2 horas de bike e emendo uma corrida. Então é assim que eu tô dividindo o meu programa de treinamento. É claro que para fazer esse treino, você não pode começar do nada e fazer esse volume absurdo. Como vocês já viram no meu canal, eu era powerlifter, então para mim treinar levantamento de peso é uma coisa normal, eu faço isso há 10 anos. Quando eu comecei a introduzir a corrida e o triatlon na minha rotina, foi muito aos poucos, foi com muito cuidado e não foi com esse volume todo. Então aos poucos eu fui introduzindo esses elementos, eu fui sentindo as minhas articulações, eu fui dando o tempo necessário para o meu corpo se adaptar fisiologicamente e metabolicamente para esse estímulo que é agressivo. E o mais importante de tudo é a sua alimentação vai ter que dar suporte para isso. Porque os seus níveis hormonais de testosterona e tudo mais, eles vão ser afetados por um volume muito alto de treino. Então, recuperação, que é sono, é muito importante que você durma pelo menos aí 7, 8 horas por noite, se der até 9, mas eu sei que a nossa vida às vezes não permite isso e não é por isso que você vai deixar de fazer. E introduzir o volume aos poucos, claro que sempre com a alimentação acompanhando tudo isso. O aporte de carboidrato, para mim, foi o segredo que, assim, me permitiu fazer esse tipo de rotina de treinamento. E tá dando certo, tô conseguindo preservar um nível de força legal. Se eu quiser focar um pouco mais em força, eu sei que eu preciso reduzir um pouquinho da intensidade da parte do triatlon, ou então reduzir até um pouquinho o volume, comer um pouco mais. Se eu quero focar mais no triatlon, eu tenho uma prova perto, eu reduzo um pouco, eu dou uma compactada nos meus treinos de força e reduzo as calorias por um tempo para eu perder um pouco de peso e depois fico numa dieta normocalórica para a prova. Então, é só você fazer as manipulações necessárias, mas nunca deixando de treinar nenhum dos dois. Você vai se manter condicionado e forte, uma máquina pronta para tudo. Então é isso, galera. Tentei passar um pouquinho da minha rotina aqui, vou soltar mais vídeos sobre programação de treinamento, sobre triatlon e powerlifting, como que tá sendo combinar tudo isso. Obrigado por terem ficado até aqui, deixa o like, compartilha e força sempre!